Jornal, revista, quadrinhos, romance, poesia, crônica ou clássico da literatura? O que você mais gosta de ler? O Trilha de Letras de hoje vai falar sobre o prazer da leitura. E quem está aqui com a gente no estúdio para falar sobre esse assunto é a professora, escritora e poeta Susana Vargas. Querida, muito bem-vinda, é um privilégio estar aqui. Obrigada, batendo Rafa. papo com você sobre o prazer da leitura, que eu acho que é o tema que nos traz para essa vida que a gente tem, né? Só é. Só é. É Só é. a única razão de estarmos aqui hoje Exato. é o prazer da leitura. Susana, afinal, o brasileiro gosta ou não de ler? Eu costumo dizer que ele gosta de ler quando ele descobre o prazer da leitura, o poder da leitura e, evidentemente, quando ele se encontra nela, né? Quando ele se vê também, porque a leitura é um encontro de nós conosco, né? Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de livros vendidos no Brasil ainda é muito inferior considerando a população que a gente tem, né? Ou seja, ainda o brasileiro precisa descobrir maneiras de chegar ao livro. Tem uma coisa séria, que nós temos um número grande de analfabetos ainda, muito, analfabetos totais, né? E a gente também tem um número grande dos analfabetos funcionais, que a gente sabe que é a pessoa que aprendeu a ler, mas ela ainda não descobriu o livro, ela ainda não chegou ao livro, né? Aquela pessoa que aprendeu a ler uma placa para trabalhar, enfim, mas não chegou ao livro. Então, esses precisam ser estimulados e também os outros todos, claro, todos os Eu conheço, eu tenho colegas advogados, engenheiros, médicos e que não leem, falam, não tenho tempo de ler. Exato, O que é exato. engraçado, porque tem naturalmente tempo de ver televisão, tempo de sair à noite, tempo de ir ao cinema, tempo... E de ler não tem tempo, né? É engraçado que, assim, eu acho tão interessante, porque o médico descobriria, por exemplo, que ler sensibiliza a gente, ler nos chama a atenção para os dramas humanos, né? As questões humanas que são urgentes nos hospitais, né? Claro. Muita gente chega lá já num estado já de saúde precário, mas ela traz em si uma história pessoal, né? E a leitura nos leva a buscar, atrás da doença, né? No caso médico, né? O ser humano, o que pode até piorar aquele estado de saúde ou que pode melhorar, né? Quase te redimensiona no mundo, isso. né? Assim, quase coloca você no seu lugar, digamos assim. Né? Em termos assim existenciais mesmo, né? Também. E como é que a leitura chegou para você? Eu tenho uma história muito particular. Eu sou gaúcha, né? Não sou carioca. Do interior, numa cidade muito pequena, praticamente uma vila na fronteira com o Uruguai, onde nós não tínhamos, quer dizer, eu tinha livros em casa e não tínhamos televisão. Eu sou do tempo que não tinha televisão, você imagina, né? Já sou uma raridade, né? E como a gente não tinha o que fazer, não tinha nem cinema, que tinha um cinema poeira, assim, que ficava um mês em cartaz com um filme. Então a gente não tinha muita opção e eu comecei a ler muito cedo, muito pequena. E seus pais liam? Meus pais liam, né? Meu pai era músico e minha mãe professora. Então eu tinha um ambiente assim de leitura, eu tinha livros em casa, assim. Né? Não tinha tantos livros porque nós não tínhamos livraria na cidade. Então eu precisava... Que, aliás, é um problema do Brasil ainda hoje, né? Exatamente. O livro não chega. Não chega e não há livrarias, né? Você vai para o interior e você não tem. Você tem, assim, no máximo uma papelaria que vende livros, né? Que vende best-sellers e coisas assim. Exato. Né? Em Quaraí, nem isso, quer dizer, nem livros na papelaria nós tínhamos. Então, o meu pai, como era fronteira com o Uruguai, ele comprava livros na outra cidade e trazia. Também eu comecei a ler muito cedo em espanhol, né? Então eu fiquei um pouco bilíngue também por conta da leitura e da vivência. Em que momento você sentiu que a literatura ia ser o seu negócio, digamos assim? A sua vida? Desde cedo eu comecei a escrever poema, aquela coisa de todo adolescente, né? Comecei a escrever porque eu lia muito. Quem dera se fosse de todo adolescente. Acho que não é de todo adolescente. Não. Olha, você sabe que não. Eu acho que as pessoas, quando se veem diante da possibilidade de escrever, de se autoescrever, escrever um pouco sobre elas mesmas, elas se apaixonam pela ideia da escrita e pela possibilidade de poder se expressar no papel. Então, assim, eu acho que todo adolescente, de algum modo, gosta dessa autoexpressão
a arte, e escrever é mais fácil. Tem diários, né? Coisa assim. Diário, né? E a gente pega, por exemplo, um evento como a FLUP, né, que é a Festa Literária das Periferias, maravilhosa, que está trazendo jovens da periferia para a literatura, mostrando a literatura e incentivando-os a criar literatura. A gente teve um programa aqui sobre a FLUP. E você acha que o futuro, né, a possibilidade de mudança desse número de leitores no Brasil está nos jovens? Está no jovem, está na escola também, quer dizer, eu acho que está no jovem, sempre esteve nos jovens, né? E está na escola e na mão dos professores. Eu acho que um professor que é apaixonado pela leitura, ele vai encontrar com toda a internet que ele tem, que muitas vezes ele pode encarar como uma inimiga, a internet e todos os tablets, enfim, as coisas que nós hoje que se veicula e que se apresenta, né, como alternativa, com tudo isso, ele vai saber utilizar tudo isso para chamar o aluno para o livro. Eu acho que a escola tem problemas. Claro, vamos sérios. falar dos problemas sérios da escola. Mas falando da internet, tem um fenômeno recente que é interessantíssimo, que são os booktubers, né? Que aproximam, de algum modo, o prazer da leitura do leitor. Ou seja, são pessoas que gostam de ler e têm uma câmera em casa e decidiram se filmar opinando sobre livros, contando as histórias. Eu, pessoalmente, adoro booktubers, adoro esses blogueiros da internet, que, longe de brigarem, eu acho, com a crítica literária, quase dialogam, vão em outro sentido, na verdade, e atingem um leitor que não é youtuber, não é blogueiro, não é nada, e só gosta de ler, de uma maneira muito especial, porque é um diálogo muito direto, é tipo, essa história é boa, leiam, ou essa história não é boa, por isso, por isso, por isso. Como é que você enxerga essa quase popularização da crítica? Eu enxergo com muita positividade. Assim. É maravilhoso. Essa é uma forma de usar a nosso favor. Quer dizer, um professor pode pegar uma personalidade que vai falar sobre um livro, ou alguém, um jovem, e levar para a sala de aula. Olha aqui, vamos ver o que esse cara tem para falar sobre esse livro. Esse livro que vocês estão começando a ler, tem alguém que já falou sobre ele. Então, você estimula, né? Assim, acho que também tem o Scoob também, né? Que é aquele site de leitores. Incrível. É uma espécie de Facebook ou Instagram de livros. De livros, Scoob, maravilhoso. vale a pena para quem não conhece procurar. Né? Books, ao contrário, S-K-O-O-B. Scoob é uma rede social só de livros. Só de livros. Com nota, resenha. Né? Muito interessante. Opiniões diversas. Quero, favorito. E aí você vai, né? Eu também acho incrível como a literatura tem crescido. E os clubes de leitura, como é que se enxerga nesse cenário de formação de leitores? Também são formas de atrair, de formar, quer dizer, modos de formar leitores, de atrair, sabe? Acho que esses clubes de leitura, são assim, eles remontam, por exemplo, a alguns projetos que eu organizei, né? Nos anos 90. Tem um que ficou 13 anos no Centro Cultural do Banco do Brasil, que são as rodas de leitura, né? E também, nessa época, o CCBB queria estimular os funcionários a ler e queria formar grupos de leitura. E aí eu me lembro que eu escrevi também um artigo longo sobre como formar, como é que você pode começar um grupo de leitura, né? E como é que você pode começar um grupo de leitura? Não no artigo longo, rapidamente. Rapidamente? Isso é difícil. Mas eu vou dizer, você pode formar um grupo de leitura em qualquer setor que você frequente. Você vai para a academia, você faz aqueles amigos, né, que de repente descobrem algumas coisas em comum, né, e de repente você pode montar um grupo de leitura com eles. Você pode ter um grupo de leitura no trabalho. Eu acho que as pessoas que empregam, né, que têm funcionários, podem ter um momento de lazer, então, com grupos de leitura. Você pode montar grupos no trabalho. E é uma coisa interessante para o empregador pensar, porque, de algum modo, ele também aperfeiçoa os seus funcionários, né? A maneira de se expressar, a maneira de escrever, a maneira até de escrever um e-mail para o cliente, a maneira de trocar ideias, de apresentar opiniões. A literatura te dá todo essa armadura, né? Ele ganha funcionários mais inteligentes, mais sensíveis, mais informados, né? Assim, e eu costumo muito dizer, assim, é uma coisa que eu falo muito quando eu vou para escolas, trabalhar com jovens, com as pessoas mais novas, dizer que ler, Rafael, é bom para namorar, né?
é maravilhoso, né? Não é só no trabalho, né? O efeito, assim, é pessoal, os ganhos, assim, são pessoais, você quando lê, você fica mais informado, você... Mas eu queria falar um pouco do papel da família, da formação em casa do jovem leitor, né? Eu imagino que a gente tem em casa pais, mães, tios, avós assistindo ao programa e tem aquele sobrinho de 10, 12 anos e o menino não gosta de ler, a menina não gosta de ler. E qual é o papel que você acha que esses pais exercem? Eu vou dar a minha opinião de mãe e de avó, tá? Eu fiz duas coisas, estou nesse momento da avó. Mas você ter livros em casa, ter livros ao alcance da criança, do jovem, você não precisa mandar ler, senão fica chato, né? Quanto mais você obriga a ler, pior, né? Você deixa ali, né? Você deixa... Quando eles veem você lendo, os pais precisam ler, né? O livro na mão é praticamente assim, mas o que ele está lendo que eu também quero, né? Eu tinha umas técnicas... Gera curiosidade. Quase também proibir também é bom, né? Falar, não leia esse livro, aí é que a pessoa vai querer ler o livro. Tem uma coisa assim, né? Que hoje eu faço uma coisa assim, e fazia na época com as meninas. Olha, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Elas já gostavam de ler, talvez não tenham se tornado grandes leitoras, as leitoras que eu achava que deviam, né? Mas As suas filhas? Minhas filhas, né? Mas eu fazia uma coisa assim, esse livro é maravilhoso, não sei o quê. Se chamava a atenção, eu dizia não, mas eu acho que você ainda está muito pequena para ler, tem umas coisas que você não vai entender, acho que não dá para você ainda, deixa você ficar maior. Cara... Aí está criado o desafio. E com as netas a mesma coisa tenho feito. Com as netas e com as meninas eu fazia coisas assim, colocava os livros na altura, estantes baixinhas. Claro, na altura do alcance, né, e das com mãos. Um lugarzinho ao lado, assim, confortáveis, assim, mais E falando próximos. desse aspecto do prazer, a gente foi perguntar o que move a leitura de um livro pelo simples prazer de ler. Vamos conferir o que os leitores têm a dizer. Eu acho que através da leitura você pode conhecer diversos mundos sem sair do local que você está. Você pode ler várias histórias de amor, romance, histórias da vida, viagens e viajar num mundo talvez só seu, então de outras pessoas, só através de um simples livro. Eu acho que a leitura, ela te enriquece culturalmente, te engrandece como pessoa, te ajuda em vários setores, como a parte de gramática, te deixa mais informado sobre diversos assuntos. Eu acho que a leitura ela é o acesso principal ao conhecimento, né, a partir do qual a gente pode enriquecer a forma de pensar, o vocabulário, então acho que é bem importante para todo mundo. É a possibilidade que você tem de se comunicar através daquela história com os personagens que ali transmitem para aquele tempo, né? Para mim, eu sempre levo comigo aquela frase: quem tem informação domina a situação, né? Então eu acho que a leitura, ela abrange um leque muito grande de informação e eu acho que quanto mais a gente lê, mais informação a gente carrega com a gente. Eu conheço uma pessoa assim que para mim ela é uma pessoa muito extraordinária e ela nunca foi à escola, mas ela sempre leu muitos livros. Desde a tenra idade, formar caráter, formar personalidade, abrir uma janela diferente da que ele vê para o mundo, né? É uma forma de você ver o mundo através do olhar do outro, da narrativa do outro, da experiência do outro. Enfim, é uma troca, é se abrir um pouco para o mundo que existe, né? E para você, como é que você enxerga quando alguém fala, um leitor vira para você e fala, devorei o seu livro? Virei à noite, não aguentei, tive que saber como é que acontecia. Eu fico super lisonjeado, porque é justamente isso, é o prazer de ler. A pessoa esquece toda a técnica, tudo que tem por trás, toda a linguagem, tudo que tem por trás da história e só se entrega. É o maior prazer que um autor pode ter, quer dizer, significa que deu certo, que você conseguiu dizer aquilo que você queria dizer e que você chegou ao outro de um modo arrebatador, né? Não tem nada melhor, porque um leitor que gosta do seu livro, ele indica seu livro para outro, ele volta ao livro. Aliás, o boca a boca é uma das grandes maneiras de divulgar um livro no Brasil, né? Com certeza. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Manda para a gente, que a gente tem um enorme prazer de mostrar aqui no nosso programa. A gente volta já, depois do intervalo. Oi pessoal do Trilha de Letras, meu nome é Henrique Rodrigues. Hoje a gente vai falar
do Arte da Palavra Rede Sesc de Leituras. Ele é um projeto de âmbito nacional, acontece em todos os estados do país, promovido pelo SESC, Serviço Social do Comércio. É um circuito literário nacional composto por 3 tipos de circuitos. O primeiro é o circuito de autores, em que o SESC seleciona um autor de um estado, outro autor de outro estado e leva para um conjunto de outros estados. É o circuito de autores. O segundo é o circuito de oralidades, em que circulam pequenos espetáculos de narração de histórias, poetas, cordelistas, valorizando toda essa riqueza que a gente tem da literatura falada brasileira. E o terceiro é o circuito de criação literária, que é voltado para a formação de pessoas que queiram trabalhar as habilidades de escrita. Ele também é feito com oficineiros de diversos lugares do Brasil que circulam para outros estados. O objetivo desse projeto é promover o intercâmbio e o conhecimento de Brasil. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa sobre o prazer da leitura com a escritora e professora Suzana Vargas. Antes de a gente voltar ao bate-papo, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente. O prazer de ler pode estar associado a vários fatores, mas principalmente ao nosso espírito no momento em que a gente está lendo determinada coisa. Dependendo da história, ela vai fazer a diferença, porque a gente já experimentou, já vivenciou. Para mim, foi um prazer ler esse livro aqui de Cristina Judar, 8/7, uma data emblemática. Cristina Judar é escritora, jornalista, já tem outros livros, mas esse é o seu primeiro romance. E ela nos encanta nessa leitura com os personagens de Magda, Glória, com Serafim, com a cidade de Roma. Eu vou ler um trechinho para vocês. Com saltos finos, estilhacei os espelhos do chão, que mais pareciam poças, indecisa na definição entre o que era piso e firmamento. Feitos de chuva fina, os meus pensamentos, e de espuma escura, às horas avançadas, despedaçada, caminhei por squares repletos de vidas humanas atrás das janelas. Quantas pessoas atrás das janelas que a gente não conhece, quantas histórias em livros que a gente não leu. Eles estão aí para a gente sentir o prazer de ler. Antes de eu fazer a pergunta, eu quero contar um pouco a minha história. Que meus pais, por exemplo, não gostavam de ler. Eu cresci numa família sem livros. A minha tia-avó gostava de ler. E durante todo o período escolar do ensino fundamental, e eu estudei em uma das melhores escolas do Rio de Janeiro, a escola não me fez gostar de ler. Ao contrário, me fez não gostar. E eu tenho a sensação de que, às vezes, a escola forma não leitores. Como é que você enxerga essa importância da escola, tanto para criar leitores, como para criar pessoas que detestam livro por causa da escola? Olha, isso infelizmente acontece, né, muito, né, não sei qual é, não tem essa estatística, mas isso acontece. E eu acho a escola fundamental, porque o aluno passa a maior parte do tempo, do dia dele, útil na escola, né? Então, o papel do professor, né, é fundamental, o papel da escola, os métodos que eles utilizam, né, são fundamentais. Acho que nós temos também assim, um problema na formação dos professores, né? Os professores, em geral, leem pouco, né? Leem pouco por várias razões, né? Os clássicos são os livros ideais a serem apresentados para jovens leitores, mas ao mesmo tempo eles são importantes, né? Então, como casar o prazer da leitura com a apresentação dos clássicos? Primeiro, você desperta o gosto pela leitura com outras leituras que estejam mais, digamos, próximas do leitor, da vida, né, da realidade daquele leitor, da idade dele, do jovem. E, evidentemente, que um Machado de Assis e um Alencar, né, eles estão longe, quer dizer, estão longe no sentido da linguagem, do tipo de... Do vínculo, né? Do vínculo, e o vínculo de realidade. Mas se você despertou, uma vez despertado, é possível você introduzir esses autores que são importantes,
né, e que são maravilhosos, né, com formas, com técnicas de trabalho interessantes. Um dos meus livros, O Dias Perfeitos, ele felizmente é adotado há anos em várias escolas e também no Santo Agostinho, do Leblon e da Barra, e nos Pedro II também, nas unidades do Pedro II, graças a queridas professoras, aliás, beijos a todas que adotam meus livros. E o Dias Perfeitos, elas fazem um exercício super legal, que é pedir para o aluno reescrever o final. Ele tira o último capítulo e faz o final dele. E as pessoas adoram, fazem concurso de qual é o melhor capítulo final. E tem um dado disso aí. Você, para reescrever ou continuar a história, você tem que ter lido. E sem precisar cobrar. E às vezes você tem que ter lido, você vai precisar ler mais de uma vez. Claro. Tem que prestar muita atenção. Se ainda exerce o que você escreve. Exato. Desenhar. Se você tiver que opinar, dizer o que você acha do livro, você vai ter que ler para dizer. Gravar um vídeo. Exato, sobre. Meio booktuber. Isso é uma maravilha. Você vê como é que a internet, como é que a TV, todas as imagens, hoje nós estamos na época da imagem, né? Isso tudo pode contribuir para levar alguém para um livro. E você escreveu Leitura, uma aprendizagem de prazer, que foi sua pesquisa de mestrado. E você acredita que a maneira de se ler é algo a ser ensinado na sala de aula? Ou seja, essa aproximação do leitor com o livro, ou do não leitor com o livro, deve ser ensinada? Ensinada para o aluno, não. Quem ensina é que tem que ter prazer naquilo que lê, né? E tem que encontrar, e eu falo disso no livro, são formas que... o livro é um longo depoimento sobre o meu trabalho de sala de aula em todos os níveis, inclusive no universitário. Muito bom. Nós perguntamos ao público se o prazer de ler passa pelo afeto entre o leitor e a obra. Vamos ver o que os leitores responderam. Um hábito tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro e não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. Eu, particularmente, antigamente não tinha o hábito da leitura, né? Até que uma pessoa me apresentou um livro que é Mudança de Hábito. E aí, nesse livro, fala que para você agregar um hábito novo e um hábito bom, você deve fazer aquilo um pouquinho todo dia durante 21 dias. E aí eu comecei a ler uma página do livro todo dia durante 21 dias. E aí eu não consegui mais parar de ler. Eu acho que quem não lê tem que começar a ver os livros de outra forma. Não, isso aqui é muito grande, eu não vou conseguir ler. Não, eu acho que primeiro você tem que começar a procurar o que você gosta. Eu me interessei por esse tema, então um livro que vai levar algo para a sua vida e você realmente colocar e dizer, não, eu vou parar para ler, vou tirar um tempo. Então, mesmo que na correria, você sempre andar com aquele livro na mão, qualquer minutinho você para e lê, você vai se ocupando e vai ver que vai terminar um livro bem rápido. E tornar aquilo bem habitual, sempre tentar ler um pouco mais todo dia. O que eu aconselho e o que fizeram comigo, o que eu fiz com minha filha foi ir aos poucos, em doses homeopáticas, né? Pega um livrinho de contos, um editorial de jornal, uma reportagem numa revista que você goste. Leia todo dia um pouquinho, um capítulo, uma página. Procure assuntos que você tenha paixão e vá migrando devagar para outros assuntos, vá atiçando a sua curiosidade, porque o mundo é muito vasto e ele está todo ali nos livros. Eu acho que é esforço coletivo dos pais, porque a criança ela está bombardeada de influências e de estímulos que não empurram e não animam a leitura. Então, eu acho que parte em casa, né? E com isso, educação, tudo isso que tem que vir antes. Senão, uma casa, infelizmente, sem acesso à leitura antes, ele não vai animar isso para o filho, ele vai dar valor a outras coisas. Então, acho que, por enquanto, é um papel do Estado aqui que tem que fomentar isso, mas a partir daí, acho que vejo 3, 4 gerações, o Brasil vai ler tanto quanto os outros. Eu fico pensando que o nosso desafio, né? Eu também já ministrei cursos, inclusive, na estação, escrevo livros, apresentamos aqui um programa de literatura na TV aberta com muito orgulho. O nosso grande desafio é desmistificar a literatura, né? Mostrar que a literatura
é tão prazerosa quanto ver uma série na Netflix, quanto sair para jogar bola com os amigos, quanto ir para uma festa. Ou seja, é um dos prazeres. A literatura, às vezes, infelizmente, é vendida como algo superior, né? Algo inatingível e chato, mas ela também pode ser muito divertida. Ela está no nosso cotidiano, né? O tempo todo. Você vai ler um texto e você se identifica ou não com aquela história, mas você vai sempre se encontrar ou encontrar a vida da gente. E é um universo tão amplo que quem não gosta de ler aí em casa, com certeza só não encontrou ainda o livro certo. Exato. Né? Tem que experimentar, sair da zona de conforto, vai para o romance, vai para o terror, para a ficção científica, para o policial, para a poesia. Tem tantas possibilidades que quem não gosta de ler, na verdade, tá perdendo. E nos nossos autores contemporâneos, eles têm feito um trabalho para isso. De fato, eu acho que autores assim, eu estou pensando como você, mas tem uma série de outros autores, né? Vários autores que estamos em eventos, começa a ler, papo. exato. E estão levando também, através das feiras e dos eventos literários, né? Estão levando para fora dos grandes centros esse prazer. Isso não aí. É? Querida, Beleza. muito obrigado. Maravilha. Obrigado Obrigada pelo a você. papo. E você aí, espero que tenha gostado, espero que vá atrás de muitos livros, indique muitos livros, peça indicações, recomende para os amigos. E eu espero você na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.